Bora lá, seguindo com mais uma super entrevista. Gente, a preocupação com as doenças bucais, elas vem crescendo nos últimos anos, viu? Afinal, um sorriso bonito tem a ver com autoconfiança, a própria saúde e também as relações. Por isso tudo, manter a saúde bucal em dia com cuidados contínuos faz o quê? Toda a diferença na nossa vida. E para isso, é melhor conhecer em detalhes os principais problemas da boca, desde as infecções simples até aqueles probleminhas mais sérios, viu? E para isso a gente conta hoje com a super presença da doutora Emanuele da Silva, ela que é especialista em endodontia, mestre e doutora em estomatologia e também patologia bucal. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Que currículo, parabéns! Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, vamos começar assim. Quais são as principais causas relacionadas, então, a essas doenças, esses problemas na boca? Então, a gente tem uma imensidão de causas para as doenças de boca, né? As principais delas são as doenças, as causas inflamatórias, né? Então, gengivite, mucosite, as causas infecciosas, então a própria cárie, né? E outras que a gente vai falar logo mais. Além disso, as próprias neoplasias benignas e malignas, como câncer, também podem ocorrer na boca, né? Doenças genéticas, doenças metabólicas, então doenças sistêmicas que podem ter ocorrência de lesões bucais, né? O uso de medicamentos, então uma infinidade aí de causas que podem aparecer. Olha só, por isso que a gente não pode negligenciar. Se tem alguma coisa errada, às vezes, né? Ah, tô sentindo alguma coisa estranha na minha boca aqui. Você tem que procurar ajuda, você tem que fazer uma avaliação. A nossa equipe separou uma listinha, então, com várias doenças. Então, eu vou falando aqui a doença e você vai contando pra gente qual é a principal causa e também sobre o tratamento. Vamos começar com a cárie, né? Acho que a cárie é a mais comum, digamos assim. Sim, a cárie é a doença infecciosa mais comum que a gente conhece, né? E é considerada como infecciosa porque a gente precisa das bactérias para a ocorrência da cárie. Claro que tem alguns outros fatores que precisam acontecer aí para ocorrência da lesão de cárie, né? Que é a manchinha escura que a gente vê lá no dente, né? Então, uma dieta mais rica em carboidratos, a falta da higienização correta, tudo isso vai favorecer, então, a presença de cárie, né? E o tratamento dela, geralmente, quando já aconteceu a lesão de cárie, aí é no dentista mesmo, né? Tem jeito. Tem que ir na maquininha. Tem que ir na maquininha. Claro que a gente consegue prevenir a cárie, então, com consultas preventivas, aquela persistência dos dentistas, né? De fazer uma visita semestral ou pelo menos anual ao dentista para fazer a limpeza, para fazer uma avaliação, ver se está com lesões iniciais de cárie, que são manchinhas brancas que aparecem que ainda não precisam da maquininha. E depois que tem o buraquinho, daí precisa da restauração. E ela também pode evoluir, né? A doença cárie pode chegar à polpa do dente precisando de um tratamento de canal, que aí entra a endodontia. Olha só, gente, tá vendo só que uma cárie pode causar? Vamos agora para gengivite. A gengivite acontece pelo acúmulo de placa bacteriana ao redor dos dentes, né? Então, também são as mesmas bactérias causadoras de cárie e as outras da nossa flora bucal que ficam ali pertinho da gengiva, que a gente não consegue remover e causam a gengivite, que é a inflamação desse tecido, né, que permeia os nossos dentes. Então, causando inchaço, né, o edema, vermelhidão e sangramento mais facilitado, né? Então, ao passar o fio dental, ao escovar os dentes e às vezes até um sangramento espontâneo. E qual que é o tratamento, doutora? A higiene bem cuidadosa, né? O uso do fio dental e as limpezas recorrentes no dentista para que a gente remova o tártaro, né? A placa que não consegue mais ser removida apenas com a escova de dente. Nosso próximo tema é doença periodontal. Isso, a doença periodontal, na verdade a gengivite é considerada também uma doença periodontal, porque o pério é do que está em volta do dente, né? Todos os tecidos que estão em volta do dente. Então, as doenças periodontais, a gengivite, então, que é da gengiva, e a periodontite, que é considerada, então, um avanço da gengivite, onde vai ter a inflamação do osso e do ligamento periodontal, que é onde o dente fica inserido, né? No nosso osso da mandíbula e da maxila. Isso pode levar até a perda do dente, né? Olha. Então, o acúmulo de tártaro, de placa bacteriana e associado a alguns fatores, como o cigarro, a genética, entre outros, né? Pode acontecer esse acúmulo de placa que vai
descendo, né? Vai infiltrando ali na gengiva, nesses tecidos periodontais, levando ao amolecimento desse dente, a perda desse osso, dessa gengiva e até a perda do dente, então. Nossa, e a doença pé-mão-boca? A doença da pé e mão-boca foi muito famosa o ano passado, né? Entre as crianças. Então, ela é uma doença que acontece mais entre os nossos pequenos mesmo, né? É uma doença viral causada por enterovírus, principalmente o vírus Coxsackie, né? E seus parentes ali, que levam a lesões parecidas com aftas, né? E por toda a boca. E também vai ter lesõezinhas, então, tipo úlceras, bolinhas nas mãos e nos pés. Pode acontecer em adultos também, com uma menor intensidade, mas quem acaba sofrendo mais com isso são as crianças, né? E o que acontece? Quais são os sintomas dessa criança e o tratamento, doutora? O sintoma geralmente é muita dor, né? Então a criança acaba parando de se alimentar direitinho, não quer nem beber água às vezes, né? Então fica com muitas feridas, tanto na boquinha quanto na garganta. O tratamento para ela é um tratamento dos sintomas, né? Porque como é uma doença viral, tem que esperar o ciclo, né? Da ocorrência ali da condição. Então a gente trata os sintomas. Pode ser tratado daí com alguns anti-inflamatórios tópicos, né? No caso das crianças, a gente usa lá mais alguns chazinhos, né? Como o chá de camomila, por exemplo, geladinho, feito em picolé, né? Em gelinho para acalmar. Também a gente pode usar a laser terapia, que é outra área que eu aplico, no sentido de acelerar o reparo dessas feridas. Né? Agora a próxima aqui tem um nome diferente. Erpangina, é assim que fala? Isso, é erpangina. Também é causada pelos mesmos enterovírus que causam a mão-pé-boca, mas ela se limita mais à região de boca e garganta. A criança também, nas duas condições, pode ter febre, vai ficar mais prostradinha, mais chateada, né? Então, esse tratamento sistêmico também é importante. Às vezes a gente precisa entrar com anti-inflamatório via oral também, tá? Candidíase. A candidíase é uma condição fúngica, né? Então é causada pela cândida, principalmente a albicans, né? A candidíase é o famoso sapinho nas crianças também. E a candidíase pode dar, sim, em adultos que estejam imunossuprimidos, né? Então, idosos, a boca seca. Então, quando falta essa hidratação, também pode facilitar aí a proliferação desse fungo que está presente na nossa mucosa normalmente. Então, que a baixa da imunidade é o que leva à proliferação do fungo e ao aparecimento dessas placas brancas que aparecem geralmente no céu da boca, pacientes, né, idosos que usam próteses. Pode acontecer por baixo da prótese, então é importante olhar. A língua pode ficar um pouquinho despapilada, então perde um pouco dessas vilosidadezinhas, né? Dos papilas que a gente tem na língua, ela fica mais lisa, pode ficar um pouquinho mais ardente, né? Então sentir um pouco de desconforto. E o tratamento é daí com antifúngicos tópicos, geralmente. Agora a gente vai falar de pra gente encerrar aqui, pra concluir, a afta, que muitas pessoas acabam passando pela afta, né, doutora? Sim, as aftas são algo que dificilmente alguém não teve, né? A afta é uma úlcera, a gente chama de úlceras aftosas recorrentes, né? Porque geralmente acontecem com certa frequência. Ela não tem um fundo infeccioso, né? Ela é multifatorial. Ela pode ser causada por um processo alérgico, autoimune ou por deficiências nutricionais. Então, algumas vezes o tratamento das aftas vai ser uma reposição de vitaminas que está faltando no paciente, estresse, né? Tudo isso pode modular o nosso sistema imunológico, né, de forma que possam ocorrer as aftas. O tratamento das aftas acontece também com medicamentos tópicos e a laser terapia, que também funciona para acelerar o processo de reparo dessas feridinhas tão incômodas. Isso, com certeza, viu? Doutora Emanuele, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa o seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida, né? De mandar lá uma foto de uma afta, enfim, direto lá no seu direct, vai lá. Isso, o meu Instagram é o @dra.emanuele, com LY, Silva, né? E estou à disposição de vocês, né? Importante estar sempre, como a Patrícia falou, viu alguma coisinha diferente ali na boca, que não cicatriza dentro de 14 dias, que é o período de uma lesão traumática, procure um dentista, um estomatologista que vai poder te auxiliar aí no melhor diagnóstico e tratamento para essa condição. Perfeito, doutora, muitíssimo obrigada mais uma vez e até a próxima, Eu que viu? agradeço.